Educação à distância, mudando realidades. Olá, meu querido, minha querida estudante. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa disciplina de Direito Tributário do curso de Gestão Pública na modalidade EAD. Você já me conhece, eu sou a professora Maria Alva e vou estar aqui com você no acompanhamento dessa disciplina. Mas antes de dar início à nossa aula, eu farei a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, eu estou usando um terninho preto, uma camisa preta e a calça também na cor preta. Estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, do IFRO, no estúdio de gravações. Atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica. Aqui à minha esquerda temos uma parede branca também com as iniciais EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Mas eu espero que, de fato, a educação à distância esteja mudando a sua realidade, que com este curso de gestão pública na modalidade EAD, você venha estar aí construindo uma carreira profissional de sucesso, tá certo? Espero que você esteja gostando, que esteja acompanhando as nossas aulas aí por meio do material didático que foi disponibilizado, por meio das nossas videoaulas complementares e, não menos importante, por meio da nossa bibliografia recomendada, tá? Nesta aula número 4, parte 1, vamos falar sobre espécies tributárias e vamos começar falando dos impostos. É isso mesmo, os impostos que são uma das nossas espécies tributárias, a mais famosa, né, de todas. Vamos lá? Eu vou te convidar para vir comigo aqui na tela, onde de fato vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de mais uma aula de Direito Tributário. Vem comigo aqui. Vamos lá, olha só. Como você já sabe, vamos falar sobre algumas das espécies tributárias, tá? E aqui, basicamente, vamos conversar sobre os impostos, mas eu preciso que você saiba que nós temos atualmente no nosso ordenamento jurídico 5 espécies tributárias, tá certo? 5. Olha só, nós já sabemos que tributo é toda prestação pecuniária e compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que é instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse aqui é o conceito de tributo definido no nosso artigo 3º do Código Tributário Nacional. É de extrema importância para que você possa absorver aí o nosso conteúdo. E aqui eu estou falando de tributo, mas basicamente nós estamos entrando aqui nas espécies de tributos, as nossas espécies tributárias, e hoje, como eu falei, vamos conversar sobre os impostos, tá? Eu trago uma curiosidade aqui para você, que na leitura do nosso Código Tributário Nacional, que a gente chama aqui carinhosamente de CTN, nós temos a teoria tripartite. Por quê? Porque tri significa de 3, né? Ou seja, lá no nosso Código Tributário Nacional, ele diz que nós temos 3 espécies tributárias, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Lembrando que o nosso Código Tributário Nacional é uma lei lá de 1966. E nós temos também a nossa Constituição Federal, que ela vem contemplando, além das 3 que já existem lá no nosso CTN, mais 2 espécies tributárias, que somam aí um total de 5, tá? São 5 espécies dentro da nossa Constituição Federal. É por isso que a doutrina denomina de teoria pentapartite, tá? Então, lá na nossa Constituição Federal, nós temos os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhorias, além de, né, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Lembrem-se, a nossa Constituição Federal, ela é de 1988. Ou seja, ela é posterior ao nosso Código Tributário Nacional, que é lá de 66. Portanto, a nossa Constituição Federal, ela contempla as espécies tributárias previstas no CTN, mais 2 espécies, que são as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Tá certo? Vamos dar continuidade, né? E aí,
Entrando aqui, de fato, na espécie denominada os impostos, nós podemos dizer que a nossa Constituição Federal, ela determinou a necessidade de lei complementar, tá? Com aplicação nacional, tá? Designar os seus respectivos fatos geradores, as bases de cálculo e os contribuintes dos impostos. Isso a gente pode ver lá no artigo 146, inciso 3º, a linha A da nossa Carta Magna. Então, percebam, a lei complementar, ela vai dizer qual é o fato gerador, qual é a base de cálculo e quem serão os contribuintes que deverão pagar esses impostos, tá? Já o nosso Código Tributário Nacional, ela define genericamente o fato gerador dos impostos como uma situação que independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, né? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o imposto é um tributo não vinculado a uma contraprestação específica por parte do Estado tributante ao seu respectivo pagante. Nada menos isso aqui significa dizer que quando eu falo que os impostos eles não são vinculados, eles não possuem uma contraprestação específica por parte do Estado, no sentido de dizer que, quando eu estou pagando imposto, esse imposto vai para os cofres públicos e a destinação do montante é definido pelo poder público, pela administração. É óbvio que nós temos algumas exceções legais, onde parte da arrecadação de impostos deve necessariamente estar sendo vinculada à saúde e educação, mas a regra é de que os tributos, especialmente no caso aqui, o imposto, ele é um tributo não vinculado. Vou te dar um exemplo para que você possa entender mais claramente. Vamos pensar aqui no IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Esse imposto é de competência dos estados e do Distrito Federal, tá? Os estados é quem fazem essa cobrança e arrecadação, né? E aí, muitas vezes, quando as pessoas pagam IPVA, elas querem andar em ruas asfaltadas, em ruas sem buraco, querem tudo muito bonitinho para que você possa passar com o seu veículo sem danificar ali a estrutura do seu carro, né? Seu veículo automotor. E esse pensamento, do ponto de vista jurídico do direito tributário, é um pensamento equivocado, porque a partir do momento que você paga ali o seu IPVA, o poder público ele pode pegar esse dinheiro do IPVA que você pagou e fazer uma destinação diversa, ou seja, diferente daquela da pavimentação das ruas. Então, ele não é obrigado a pegar o dinheiro do IPVA para fazer asfalto, para você andar com o seu carro, com a sua moto, porque você pagou e quer andar numa rua asfaltada. Então, ele não tem uma contraprestação específica, ou seja, o Estado pode pegar o dinheiro do IPVA e direcionar para a educação, ele pode pegar o dinheiro do IPVA e direcionar para a saúde, tá? É por isso que nós falamos que os impostos não são vinculados, enquanto vocês vão ver que a taxa é exatamente o contrário. As taxas tributárias, elas têm uma contraprestação específica, onde o poder público tem que necessariamente estar destinando tudo que for arrecadado em prol daquele respectivo serviço para o qual ele está sendo pago, tá? São situações opostas entre taxas e impostos. Aqui ainda falando de impostos, nós temos aqui que a essência dos impostos está, portanto, relacionada com a colaboração e a manutenção de toda a máquina pública na realização dos serviços denominados universo, tá? Isso aqui significa dizer que são serviços universais, né? Disponibilizados e prestados em prol de toda a comunidade, tá? É exatamente o oposto das taxas, tá? Justamente porque as taxas, ela precisa ter uma situação específica. Ela não pode ser uma situação onde você não possa definir quem é o contribuinte que vai ser beneficiado pelaquela contraprestação. A taxa, ela precisa ter essa determinação, enquanto os impostos não. Os impostos serão para serviços colocados em prol de toda a coletividade, tá? Um exemplo que eu posso falar aí da utilização de impostos é a pavimentação das ruas.
não necessariamente por meio do pagamento do IPVA. Pode ser qualquer imposto que o Estado recebeu, né, foi para os cofres públicos e ele está destinando aquele dinheiro para estar aí fazendo uma licitação de pavimentação das ruas, tá? Então, basicamente, os impostos, eles são utilizados para serviços que possam ser disponibilizados em prol de toda a comunidade, tá? Enquanto as taxas, não. A taxa, ela tem que ter o sujeito específico de quem vai ser atendido. Eu trouxe aqui para você também os impostos que são especialmente de competência da União, tá? Está lá no artigo 153 e 154 da nossa Constituição Federal, que ela diz o seguinte, de competência da União. Temos o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, temos o imposto territorial rural, e esse aqui tem uma certa característica mais diferenciada, já eu vou contar para você, uma curiosidade. Nós temos o imposto sobre grande fortuna, que é de competência da União, ele ainda não foi criado, mas tem lá a possibilidade, né, de a própria União estar criando esse imposto sobre grandes fortunas. Temos também o imposto extraordinário de guerra, está lá no artigo 154 da Constituição Federal. E aqui eu vou entrar um pouquinho nas especificidades de cada imposto, tá? Especialmente desse da União, tá? Nós temos aqui o imposto de importação, tá? Que tem como preponderante finalidade o elemento extrafiscal. Já conversamos sobre isso em alguns momentos, em aulas pretéritas, né? Então, ele tem o elemento da extrafiscalidade da tributação, em que a maior preocupação não será o incremento da arrecadação, não é essa a ideia, né? Mas sim proteger o comércio em face do ingresso de bens e serviços do estrangeiro. Lembra que eu contei para vocês, na aula anterior, que quando o poder público ele quer dar uma segurada na entrada de algum produto importado no Brasil, como, por exemplo, a finalidade de estimular o comércio interno nacional com produtos nacionais, pois bem, ele pode estar aumentando aí a alíquota desse imposto, né, justamente para ele se tornar um produto mais caro, e aí automaticamente muitos brasileiros irão preferir estar comprando um produto nacional. Então ele vai estar dando uma freada aí nessas importações, porque o imposto de importação vai estar, de certa forma, elevado, que vai estar impedindo o grande consumo em massa. Então, é uma forma aí de uma intervenção econômica, tá? E este imposto, ele não se submete às regras da anterioridade anual e nonagesimal, né? Ele não vai respeitar esses princípios, né? Justamente porque, como o poder público precisa fazer essas intervenções aí no domínio, essas intervenções econômicas para estar regulando o mercado e outras situações nesse sentido, então, de fato, não teria como esperar para aumentar uma alíquota hoje, esperar só para o ano que vem para poder estar fazendo, de fato, a execução, e muito menos esperar passar o prazo de 90 dias, porque não teríamos tempo hábil aí para estar, de fato, fazendo essas intervenções, né? E o fato gerador dele, ou seja, o que é o fato gerador? É a prática do fato que está descrito na lei. E essa lei que determina a situação é chamada de hipótese de incidência, tá? Na próxima aula a gente vai ver ali a construção e a criação, a cadeia aí de nascimento e de extinção dos créditos tributários, e aí você vai conseguir perceber bem melhor a questão dessa hipótese de incidência e de fato gerador. Mas, basicamente, eu posso estar te adiantando que o fato gerador é onde o contribuinte vai estar praticando a hipótese descrita na lei. Por exemplo, quem é que tem que pagar IPTU? A pessoa que for proprietária de imóvel territorial urbano. Portanto, a partir do momento que eu sou proprietária de um imóvel urbano, eu estou praticando o fato que determina que eu tenho que pagar aquele determinado IPTU, porque eu estou praticando aquela ação que está descrita na lei. Então, nada menos que fato gerador é você praticar o fato que te obriga a pagar o imposto, aqui no caso, tá? Então, basicamente, o fato de você estar adquirindo produtos
trazendo produtos de fora do Brasil para dentro do país, então isso daí é o fato gerador que você está ingressando esses produtos estrangeiros no território nacional, tá ok? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre o imposto de exportação, tá? É exatamente a mesma lógica do imposto de importação, a diferença é que o de exportação é para mandar para fora do país, enquanto o de importação é para trazer o produto para dentro do país, né? Também tem a característica extrafiscal de tributação, justamente porque tem aquela questão da proteção à economia e à sociedade em face do comércio internacional, né? Ou seja, a União ela detém o poder de incentivar ou limitar as exportações de produtos nacionais ou nacionalizados, vai depender do contexto político e social. Então, muitas vezes ela vai querer diminuir uma alíquota, que é para estimular a saída de produtos, ou muitas vezes ela vai aumentar a alíquota, que é para paralisar, para desestimular a saída do produto. Então, vai depender do que ela quer fazer, né? Então, diante desse elemento extrafiscal, não observa a regra de legalidade no sentido da anterioridade anual e nonagesimal, podendo ter suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo, ou seja, no caso aqui, o próprio presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, porque estamos falando aqui de União, né? Então, se fala em governador de estado quando o imposto é de competência estadual. Aqui, estamos falando de impostos de competência da União, portanto, a gente pode falar aqui ato do Poder Executivo por meio do presidente da República, está alicerçado lá no parágrafo 1º do artigo 153 da Constituição Federal, tá? Portanto, a aplicação é imediata em face dessa proteção à economia e à sociedade em face do comércio internacional, tá? E o fato gerador desse imposto, ele vai se caracterizar com a saída de produtos nacionais ou nacionalizados, né? Enquanto o imposto de importação, o produto entra no imposto de exportação, o produto vai estar saindo. Aqui o imposto de renda, né, o mais comum aí, o mais comentado, né? Olha só, o imposto de renda também, que é de competência da União, tá? Ele se classifica como finalidade fiscal. Aqui não tem a questão aí de estar com extra fiscalidade. Por quê? Porque aqui a ideia é trazer dinheiro para os cofres públicos mesmo, tá? Ele representa o imposto de maior arrecadação entre os impostos federais, tá? Ele é o que mais se destaca. Ainda que dotado de forte carga fiscal, o IR, né, é exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Ele não precisa esperar os 90 dias se tiver a alíquota dele aí majorada ou reduzida, tá? Atente-se que haverá norma a respeito do princípio da anterioridade anual, ou seja, ele vai ter que esperar para valer a partir do 1º de janeiro, mas ele não precisa esperar um prazo de 90 dias, tá? Inclusive, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui, vocês podem estar vendo esse vídeo, como é que vocês vão fazer essa contagem para vocês entenderem como é feita a aplicação desses dois princípios, anterioridade anual e nonagesimal. É só clicar no link que tem esse vídeo à disposição aqui dentro do ambiente virtual, ok? E uma das outras características desse imposto de renda é a progressividade, né? Porque ele caracteriza-se quando ocorrer a variação na base de cálculo que ocasiona a variação na alíquota, né? Então, a alíquota, ela está ali definida, né? Um exemplo aqui, ele começa na verdade, podemos dizer tecnicamente que ele começa em 0%, que é para quem é isento de declarar, né? Aí ele começa aqui ele dá sequência aqui na lista de 7,5%, né? Então, sempre que a base de cálculo for alterada, a alíquota, o resultado do cálculo da alíquota também vai ficar diferente, né? Sempre vai, mesmo que se mantenha esse valor de 7,5%, se aumentar a base de cálculo, logicamente que o resultado vai ser diferente. Se diminuir, o resultado vai ser diferente, mesmo que seja ali a alíquota de 7,5%. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer, mas basicamente nós temos aí os percentuais da alíquota, que é 0% para quem é isento, aí passa 7,5%, depois 15%, aí vai para 22,5% e, por fim, a maior alíquota aí do imposto de renda é 27,5%, né? Então, tem também uma tabelinha
teve uma alteração agora, em 2023, eu sugiro que você veja o link aí do vídeo que eu deixei para você aqui no ambiente virtual, onde você vai poder entender mais sobre essas questões dessas bases de cálculos e alíquotas, tá? Mas a menor que nós temos para quem paga, para quem declara imposto de renda, para quem declara começa em 7,5% e vai até 27,5%, tá? Basicamente, o fato gerador, né, está lá no artigo 43 do nosso Código Tributário Nacional, né, que ele, quando ele determina a disponibilidade econômica ou jurídica de renda proveniente de qualquer natureza. Ou seja, você está oferindo renda, então você está aí, se você tiver aqui a partir dos 7,5%, você já vai estar aí tendo que fazer a declaração do imposto de renda e automaticamente vai ter que fazer o pagamento, tá? Aqui vamos falar um pouquinho sobre impostos sobre produtos industrializados, também de competência da União, né? É importante que você dê uma olhada aqui no decreto 7.212 de 2010, tá? Ele está alicerçado no artigo 143, inciso 4º da nossa Constituição Federal e vai classificando-se e ainda com característica por ser extrafiscal, né? A nossa Constituição Federal excepcionou o IPI dos princípios da legalidade, que está no artigo 153 da Constituição Federal, e também do princípio da anterioridade anual, né? Podendo, nos limites da lei, ter suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo e aplicáveis ainda no mesmo exercício financeiro, né? Ou seja, se ele não respeita o princípio da anterioridade, ele vai estar sendo aplicado aí no mesmo exercício financeiro. E ainda aqui sobre as características do que seriam esses produtos industrializados, né? Trouxe aqui dizendo que considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo, tais como transformação, o beneficiamento, montagem, acondicionamento, renovação e recondicionamento. Tá aí as características aí do imposto sobre produtos industrializados, que é de competência da União. Não deixa de fazer a leitura do decreto 7.212 de 2010, tá ok? Dando continuidade, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, também de competência da União. A previsão dele está no artigo 153, inciso 5º da nossa Constituição Federal. Ele também tem classificação de extrafiscal, né, porque é utilizado como forma de atuação do poder público no cenário econômico do país, né, realizando o estímulo ou a proteção das atividades financeiras. Olha só, o IOF, instituído ou aumentado, não precisará respeitar as regras da anterioridade anual ou nonagesimal, né, tendo aplicação imediata. Isso porque ele tem essa característica de extrafiscalidade, tá? Isso pode ser observado lá no parágrafo 1º do artigo 150 da nossa Constituição Federal. Vamos falar aqui ainda sobre o IOF, tá aqui os fatos geradores dele, tá lá no artigo 63 do Código Tributário Nacional e também no artigo 2º do Decreto 6.306 de 2007. Aí nós temos aí os conceitos de crédito, né, sendo a efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Aqui, como câmbio, nós temos a efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente em sua colocação à disposição do interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este, tá? E o seguro, né, que o IOF, ele trabalha as operações financeiras tanto de crédito, como de câmbio, como de seguro, de títulos e também de valores imobiliários. Então, percebam, aqui eu trouxe esses conceitos do que seria o seguro, né? O seguro é a efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, o recebimento do prêmio na forma da lei aplicável. O prêmio é basicamente quando a gente vai estar ali executando ali, recebendo o seguro, tá?
Títulos e valores imobiliários, aqui nada menos que se relaciona em relação à emissão, na transmissão, no pagamento ou resgate destes, né, desses títulos ou valores imobiliários, mobiliários, né, na forma da lei aplicável, né? Títulos e valores mobiliários, tá? Mobiliários. Olha só, agora vamos falar sobre o Imposto Territorial Rural, também de competência da União, mas com uma característica diferenciada aí em relação à capacidade tributária ativa, tá? São situações distintas. Olha só, o ITR, né, ele é classificado como extrafiscal, pois incidirá de maneira diferenciada de acordo com a utilização do imóvel rural. Paga menos, né, aquele que cumprir a função social da propriedade, né, e mais quem não realizar essa função social da propriedade. Então, perceba que seria interessante você fazer uma leitura no nosso conteúdo lá no Direito Constitucional, quando a gente fala da função social da propriedade, tá? E ele também é progressivo, porque ele terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Então, quanto mais ela produz, a alíquota é mais baixa. Quanto menos ela produz, a alíquota é mais alta, tá? Então, a ideia aí é estimular que esses imóveis rurais sejam colocados à disposição aí do cumprimento da função social da propriedade. E ainda que a gente falando do ITR, né, deu uma lida na Lei 9393 de 1996, tá? Olha só, a nossa Constituição Federal, aqui eu trouxe para vocês o que eu acabei de comentar sobre a capacidade tributária ativa, tá? Faça uma leitura aí, faça uma pesquisa e verifique a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa, tá? Nós temos essa diferenciação, tá? Quando a gente fala de capacidade tributária ativa, nós estamos falando de execução da cobrança do imposto. E quando a gente está falando de competência tributária, nós estamos falando no poder que a instituição dá para os nossos entes estarem aí, de fato, criando esses impostos ou taxas, né? Vai depender ali da situação. Então, quando a gente fala da capacidade tributária ativa, nós não podemos confundir com a competência tributária. A competência tributária é algo muito mais, poderia dizer assim, muito mais complexo, muito mais, ele é superior, né? É o poder de criar o tributo, enquanto a capacidade tributária ativa é meramente ali o poder de estar executando a cobrança e a fiscalização desses tributos, tá? Então, a Constituição Federal, ela autoriza os municípios a exercer a mera capacidade tributária ativa, fiscalizando e cobrando na forma da lei, desde que não implique na redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncio fiscal, tá? E aí, o que acontece? Quem tem a competência tributária é a União, mas se os municípios, no caso, se o município optar pelo exercício da capacidade tributária ativa, ele vai ficar com 100% da arrecadação dos valores, tá? Agora, se a própria União tiver que fazer essa fiscalização e cobrança, ela vai fazer o repasse apenas de 50% do valor para os municípios, tá? Que isso aí a gente vai estudar lá em repartição de receitas, tá? É outro momento. Mas vocês já sabem que se o município fizer a execução no sentido de fiscalizar e cobrar, ele vai ficar com 100% dos valores oriundos aí do ITR, que é o imposto de competência da União. Mas a União pode, né, passar essa capacidade tributária ativa, tá ok? E a base de cálculo desse imposto será o seu valor fundiário, ou seja, o valor da terra nua, sem considerar as benfeitorias culturais e as pastagens permanentes ou temporárias, né? Que é bem diferente do IPTU. Porque lá no IPTU, quando os nossos imóveis sofrem uma valorização, o IPTU ele vai estar aumentando também, né? Então, já no ITR, não. O valor da terra nua que tem ali para estar fazendo a base de cálculo, tá? E no IPTU,
vai estar aumentando conforme as benfeitorias do imóvel. Você tem um asfalto, né? Você está ali com saneamento básico, tudo isso vai estar interferindo, a questão do bairro vai estar interferindo aí no valor final do seu IPTU, tá? E aqui o tão comentado imposto sobre grandes fortunas, né? Ele é também de competência da União, mas até o presente momento a União não criou, né? A Constituição Federal deu poder para a própria União criar, mas ela até agora não fez. O Congresso Nacional não vem se mobilizando no sentido de estar instituindo aí esse imposto sobre grandes fortunas, né? Ele também será instituído por meio de lei complementar, né? Porém, até agora nada, não existe essa lei. Então, como temos ausência de normatização, não existe a definição do fato gerador, né? Não sabemos quem será o contribuinte, não sabemos qual vai ser a base de cálculo, nem a alíquota e nem nada sobre o lançamento desse tributo, desse imposto. Então, basicamente, ele também tem essa característica de extrafiscalidade, né? Ao incidir apenas sobre uma parcela da sociedade, e aí a função dele é fazer a questão da redistribuição de riquezas. Mas, até agora, nada, né? Não sabemos por que os nossos representantes eleitos não têm interesse de estar aí instituindo a lei complementar que vai estar regulamentando o imposto sobre grandes fortunas. Existe na Constituição Federal, mas não tem uma lei ainda regulamentando, tá? E aqui chegamos aos impostos de competência do Estado. São apenas 3, tá, pessoal? Impostos de competência do Estado e também do Distrito Federal, tá? Porque o DF ele vai estar acumulando aí as mesmas competências que os estados e os municípios aí no ato da instituição dos impostos. Então, nós temos aqui o ITCMD, nós temos o ICMS, o IPVA. Vamos falar sobre cada um deles? Estou te convidando aqui para você vir comigo para a gente conversar sobre cada um desses impostos de competência da União. Olha só, começando aqui pelo ITCMD, que é o imposto sobre a transmissão por causa mortes ou doação, né? É uma espécie de imposto com mais de um fato gerador. Percebo, por causa mortes ou por doação, né? Ou seja, em ambas as situações narradas, a transmissão poderá atingir bens móveis e bens imóveis, né? Porque se alguém morrer e tiver que deixar uma herança, na transmissão dessa herança, tanto de bens móveis quanto de bens imóveis, vai pagar o ITCMD, tá? Para o Estado. Então, olha só, e também essa transmissão ela tem que ser em decorrência de atos não onerosos, tá? Do falecimento, ou seja, se eu estou recebendo, né, esse imóvel ou uma determinada herança ou um determinado veículo, né, não tem onerosidade, porque eu não estou comprando esses bens, eu estou recebendo por herança, não tem onerosidade, tá? E é de competência dos estados, como eu já comentei, está lá no artigo 155, inciso 1º, ali da nossa Constituição Federal. E também se caracteriza como um tributo de finalidade fiscal. Por quê? Porque o objetivo dele é aumentar a arrecadação e está enchendo os cofres públicos. Percebam, não vão confundir o ITCMD, tá? Que é do Estado, com o ITBI, tá? Porque o ITBI é de competência do município e ele é imposto sobre a transmissão de bens imóveis, tá? E aqui o ato é oneroso, eu estou comprando imóvel. Quando eu falo ITCMD, de competência do Estado, eu estou falando de bens móveis e imóveis, no entanto que seja por doação ou por herança. Ou seja, ocorreu uma situação de mortes, por causa mortes, daí eu estou recebendo a herança e aí eu não vou ter onerosidade. Então, não confundam o ITCMD com o ITBI, tá? Um é de competência do Estado e outro do município. Olha só. Aqui a gente já completou essa tela. Vamos dar continuidade e vamos conversar sobre o principal imposto aqui de competência do Estado, né?
que é o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Olha só, não vamos confundir também aqui com o ISS, que é de competência do município, tá? A gente tem algumas características aí que podem estar confundindo, mas vocês não vão cair nessas pegadinhas, não é? Olha só, ele está lá no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal, né? E ele também tem essa finalidade fiscal, né? Ele é considerado a principal fonte de receita dos entes, né, do Estado e do Distrito Federal. As normas gerais quanto aos fatos geradores, base de cálculo e os contribuintes não estarão estampados lá no nosso Código Tributário Nacional, não, tá? Mas sim tem a lei específica, que é a Lei Complementar 87, lá de 96, que é denominada Lei Candir, tá? Sua aplicação se desenvolve nos seguintes fatos geradores, tá? Prestação de específicos serviços, transporte e comunicação, bem como a circulação de mercadorias, tá? Não confundir aí com as taxas que são cobradas para pedágio, tá? É outra situação ali, já é taxa. Ainda aqui falando do ICMS, né? Tributa-se o serviço de transporte em prestações onerosas por qualquer via para a locomoção de pessoas, bens, mercadorias ou valores de forma interestadual, ou seja, aquele que ocorre entre estados, ou intermunicipal, que é entre municípios do mesmo estado. Vamos dar um exemplo aqui, falando do estado de Rondônia. Entre municípios do mesmo estado, a gente pode estar configurando aqui Porto Velho, Ariquemes, né? Ou Ariquemes de Paraná, né? Ou interestadual, ocorre entre estados. Vamos combinar aqui, vamos supor Rondônia para o Mato Grosso, tá? Então, é um exemplo. Aí, nos transportes intramunicipais, aqueles dentro de um único município, não vai ter ICMS, tá? Mas sim o ISS, que é de competência municipal. Então, você não pode confundir interestadual com intermunicipal e com intramunicipal, tá? Intramunicipal, dentro de um único município, é ISS, de competência do município. De um estado para outro estado, vai ser ICMS, e intermunicipal vai ser ICMS, tá? De competência do estado. Vamos dando continuidade aqui aos nossos impostos de competência do estado. Nós temos aqui o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, né? Está lá no artigo 155, inciso 3º da nossa Constituição Federal, né? Caracteriza como também um imposto de característica fiscal, finalidade fiscal, né? O fato gerador desse imposto é ser proprietário de veículo automotor. E lembrando aqui uma curiosidade, que o Supremo Tribunal Federal, ele afastou a possibilidade de instituição de PVA sobre veículos que não fossem terrestres, tá? Designando que aeronaves e embarcações estariam fora do campo de incidência aqui do IPVA, beleza? Bem interessante, né? Vamos lá, agora vamos entrar aqui nos impostos de competência dos municípios. Temos aqui o IPTU, temos o ITBI e temos o ISS, tá? Vamos aqui conversar sobre cada um deles. Vamos lá, olha só, o IPTU, né, municipal, já está lá no artigo 156, inciso 1º da nossa Constituição Federal. E ele tem uma característica de ser um imposto de finalidade fiscal, tá? Objetivando aumentar a arrecadação para os nossos cofres públicos, né? O fato gerador, basicamente, né, caracteriza-se pela propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por seção física, como definido na Lei Civil, localizado em zona urbana, tá? Do município. Está lá no artigo 32 do Código Tributário Nacional. IPTU é o oposto lá do ITR, né? ITR rural e IPTU urbano. Tá? Tem semelhança ao IPVA, porque a base de cálculo do IPTU também será considerada exceção à anterioridade nonagesimal, tá? Não vai respeitar o prazo de 90 dias, podendo sofrer modificação aí, de fato, sem aguardar esses 90 dias, conforme o parágrafo 1º do artigo 150 da Constituição Federal.
Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o ITBI, já dei um spoiler sobre ele, né? Também de competência municipal, né? Característica ali com finalidade fiscal, ali ele está ali com a intenção ali de arrecadar mesmo, ele não faz intervenção ali em situações ali da economia, né? O fato gerador do ITBI, basicamente, ele está ali revestido pela transmissão intervivos, né? Entre pessoas vivas, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Aqui somente imóveis, não tem bens móveis, como no ITCMD, né? Aqui, ó, por natureza ou cessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Você pode estar vendo isso aí lá no artigo 35 do CTN, tá? Então, o ITBI, basicamente, a gente paga o ITBI quando a gente compra um imóvel territorial, né? E vai ter que pagar aí para fazer a transmissão desse bem imóvel, tá? Olha só, ISS-QN, né? Imposto sobre os serviços de qualquer natureza, também de competência do município, conforme a gente está vendo aqui, nesse... Vamos voltar essa lâmina? Posso? Vamos lá, aqui ainda dentro de impostos municipais, vamos falar sobre o ISS-QN, de competência municipal. Aqui é fundamentação jurídica, tá? Tem finalidade fiscal, arrecadação ali para os cofres públicos, tá? A norma geral desse imposto é de lei complementar 116 de 2003. O fato gerador é a prestação de serviço de qualquer natureza, ressalvados transporte interestadual ou intermunicipal e comunicação, né? Porque esses ficam a cargo dos estados, lá com o ICMS, tá? Então, percebam, não confundir ali o que faz parte do ICMS com o ISS. ISS é município, ICMS, estado, tá? Aqui eu trouxe a referência bibliográfica para vocês. Não deixe de ler a nossa Constituição Federal, não deixe de ver o Código Tributário Nacional, aqui por meio da Lei 5.172, lá de 66. Não deixe de ver as nossas bibliografias recomendadas. Acesse a minha biblioteca virtual, para que você possa estar complementando as aulas aqui com esse resumão que eu fiz para você aqui sobre as principais características dos impostos. E eu te aguardo ainda aqui dentro da Unidade 4 para a gente conversar sobre as demais espécies tributárias. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.